Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram, @AndréiaChociai, também TikTok, @AndréiaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então já aproveita e me segue por lá. Hoje, segunda braba, dia 9 de outubro, estamos no nosso 11º episódio. E diferente dos nossos outros episódios, hoje eu estou muito mansinha, estou amorosa, estou sensível. Então a tamancadinha hoje vai ser bem mais leve, porque na realidade, o tema que eu vou trazer hoje, inclusive muito pertinente, logo na segunda-feira, é um tema que pode não ser o seu caso atual. E pode ser de todo o coração que ele nunca chegue a acontecer com você, mas aconteceu comigo e pode acontecer com uma boa parcela da população. No episódio 11, nós vamos falar sobre trabalho. Dia ótimo, propício, né? Logo lá na segunda-feira. Só que a gente vai falar mais especificamente quando você está odiando, ou está infeliz, ou pegou aquele famoso bode, ou está com um rancinho e quer mudar. Só que hoje a gente vai falar de não só mudar o lugar. Por exemplo, eu trabalho fazendo refrigerante na Coca-Cola e quero fazer refrigerante na Pepsi. Hoje eu quero falar com pessoas que talvez não queiram mais produzir refrigerante, que queiram mudar de profissão, que queiram mudar de área de atuação, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu digo que pode não ser o seu caso, porque talvez você tenha se encontrado produzindo refrigerante. Porque talvez sim, tem muita gente que se encontrou na profissão e ama o que faz. Que pode, talvez, não gostar do lugar que você está trabalhando hoje, que talvez você não goste de produzir refrigerante na Coca-Cola, que talvez se você fosse para a Pepsi você estaria mais feliz, mas que você gosta de produzir refrigerante. Então sim, existem e é totalmente possível você gostar da profissão, talvez não gosta do lugar onde está, mas gosta da profissão. Mas se o seu caso ele é o oposto disso, eu quero te convidar para chegar um pouquinho mais, que vou contar um pouco da minha vida profissional e de como foi que eu mudei de profissão depois dos 30 anos. E como é que eu fiz para me encontrar. Porque eu sei que tem muita gente que tá infeliz com o que tá fazendo. Só que daí se faz aquela pergunta, assim, automática. Mas que raios eu vou fazer da minha vida? Do que é que eu realmente gosto? E por isso eu digo que foi no momento, acredito que certo na minha vida, porque eu fiz essa transição após os 30 anos. Quando a gente já vai tendo um pouquinho mais de noção do que gosta, do que não gosta. Tendo uma visão, acho que um pouquinho mais ampliada. Bom, eu acho que, antes de mais nada, tá? Esse episódio, ele vale um disclaimer, uma ressalva, um aviso. De que trabalho dá trabalho. Senão se chamava férias. Mas ele se chama trabalho. Ponto. Então, obviamente, que entre uma caipirinha com o pé na areia, ouvindo temporal, e estar sentado no seu trabalho, você vai preferir neste momento estar gritando: até parece que o amor não deu. Obviamente, muito mais gostosinho. Não estou falando do trabalho. Tem gente, tem pessoas que, vão pular de galho em galho e não vai gostar porque trabalho dá trabalho. Tem gente que não nasceu pro tal do trabalho e ponto. Mas não é este o caso, tá? E também não vai ser um episódio sobre vamos xingar o capitalismo e como somos reféns de trabalho, porque eu acredito aqui que a maioria esmagadora de quem está me ouvindo não tem a opção de não trabalhar. É sobre ter escolhido fazer algo para o seu sustento e num determinado momento passou a não se ver mais fazendo aquilo. Ou, por exemplo, tá num lugar que te adoeceu ao ponto
que te fez pegar raiva daquilo ali que você tá fazendo no momento e que você prefere tá num ponto que assim, André, eu vou ser mais feliz vendendo colar de miçanga na praia do que hoje acordar na segunda-feira e ir bater meu ponto. Só que antes, eu gosto assim, a minha ideia é sempre contextualizar vocês, não é só talvez trazer o problema, e talvez eu acho que hoje é o grande diferencial do nosso podcast, é justamente dar contexto. Eu digo que é dar pista para vocês voarem. Eu preciso embasar vocês de informações para que vocês tomem as suas próprias decisões, talvez com base numa experiência que eu tive, mas eu gosto de trazer um contexto bem geral. E antes da gente entrar diretamente nesse ponto da mudança de trabalho, do estar odiando o que está fazendo, do não se ver mais fazendo aquilo, vamos entender assim os pormenores, contextualizar a nossa geração hoje. E para fazer sentido também para essa galera aí, 28, 29, 30 a mais, a gente vai ter que entender um pouco sobre a nossa geração, ou mais comumente chamada geração Y, os millennials, que hoje, na atualidade, em 2023, são a maioria da população e, consequentemente, são a maioria no mercado de trabalho, além de sermos os principais consumidores da atualidade. Isso não fui eu quem disse. Existem pesquisas já dizendo que hoje, atualmente, neste período 2023, referente lá aos anos de 1980 e pouco para cima, nós somos a maioria hoje no mercado de trabalho. E somos quem mais consome, porque com 30 a mais, todo mundo já tem ali o seu emprego, a grande maioria tem o seu emprego. Mas, Andréia, que raios? Você falou de geração, millennials, fiquei perdida. Com licença, vou tomar um golinho do meu café. Para quem nunca ouviu falar do conceito de gerações, hoje existe uma divisão clara de 3 gerações. Estamos indo para a 4ª geração, mas eu vou falar mais especificamente das que tem mais estudo, já está bem definida, que são as gerações X, Y e Z. Que nada mais são do que divisões entre as pessoas que nasceram em diferentes épocas, basicamente entre os anos de 1960 e 2010, e que são impactadas de formas distintas, que têm um comportamento social distinto. Seus pais têm um comportamento diferente da sua geração, que teus filhos vão ter um outro comportamento. E o que define cada geração dessa são os comportamentos semelhantes, que podem ser vistos na forma como você trabalha, que pode ser visto na forma como você consome produto, por exemplo. Começando lá, a primeira geração X, que é a geração dos nossos pais, para quem como eu tem 30 e poucos anos, que está na geração Y. A geração X seria a geração dos nossos pais, que são os nascidos entre 1960 e 1980, a subsequente da geração de baby boomers. Logo em seguida, a partir de 1980 até 90, 95 ali, até 99, então nessas décadas, é chamada de geração Y, que é a geração que a gente se enquadra. Eu, por exemplo, sou nascida em 1985, então as pessoas nascidas até 98, 99 estão inclusas dentro da geração Y ou apelidadas de millennials. E a geração Z são todos os nascidos a partir dos anos 2000. Nós já estamos caminhando para uma geração, se eu não me engano o nome dela vai ser geração Alpha, alguma coisa assim, que são as pessoas nascidas acima de 2010, por aí. Mas vamos focar aqui, e aqui eu digo que nós vamos focar porque, pelas estatísticas que eu tenho do meu podcast, eu estou falando mais com a geração Y, que é quem nasceu a partir de 1980 até o comecinho ali dos anos 2000. Então são pessoas, nós aqui somos, algumas pessoas dão o nome de que nós somos os nativos digitais, porque nós nascemos com a internet. E são pessoas que cresceram já com a influência da tecnologia. Quando surgiram os primeiros videogames, os primeiros celulares e a própria internet. Então, de uma forma geral, nós somos uma geração
que valoriza o equilíbrio profissional, porém, a gente se arrisca mais do que a geração dos nossos pais. Para quem tá nessa geração, e eu me incluo nessa geração, me incluo como uma millennium, construir uma carreira de anos em uma empresa não é uma meta profissional como era dos nossos pais. Então você vai ver muitos pais que entraram com 20 anos numa empresa e ficaram lá até a sua aposentadoria. E isso para eles era muito sucesso. No nosso caso, nós estamos mais focados em conquistar assim, um equilíbrio pessoal, de ter um sucesso pessoal e equilibrar com a nossa profissão. Então a gente não se prende muito em função, por exemplo, do salário. A gente valoriza muito quem reconhece a gente, quem dá o mérito pra gente. E justamente porque a gente cresceu bem no comecinho desse desenvolvimento tecnológico, nós fomos as pessoas que praticamente facilitamos demais a vida das pessoas, criando aplicativos, facilitando a internet. Então tudo que foi desenvolvido aí nos últimos 20 anos que facilitou a nossa vida vem da nossa geração. Somos maravilhosos. Ou seja, diferente dos nossos pais, que cresciam e morriam trabalhando no mesmo lugar, que priorizava muito concurso público e estabilidade, nós que trabalhamos já muito mais que os nossos pais, e por isso tantos de nós nem estão focados em construir família e mais o seu sucesso profissional, nós prezamos pela produtividade, pelo sucesso, e estamos sim dispostos a trocar de profissão, trocar de emprego por algo que vai te reconhecer mais, que vai te dar mais retorno, que vai dar mais sucesso. E eu, como boa millennium, nascido em 1985, não poderia concordar mais. Porque, para contextualizar a minha história, vocês vão ver como bate com esse perfil do mercado de trabalho dos millennials. Quando chegou a época do vestibular na minha vida, o que, por sinal, eu preciso também deixar aqui um adendo muito grande, uma opinião muito firmada, é que eu acho, e continuo achando, muito cedo, um adolescente decidir o que ele vai fazer pro resto da vida. Então, por isso, eu sempre entendi por que as pessoas trocam de profissão. Porque quando chegou ali o vestibular, com 17 anos, o meu sonho era o quê? Eu queria fazer moda. Não acho hoje, Andréia, que eu estaria apta para essa profissão, mas era o meu maior sonho, era fazer moda. A minha mãe, ela teve um pouco mais de liberdade para escolher o que ela queria, por quê? Porque até os 30, foi até os 30, ela era do lar. Então, quando os meus pais se separaram, ela decidiu que ela ia trabalhar na área da saúde. Então, pela minha mãe, que ela teve um pouco mais de liberdade para escolher o que ela queria, porque depois dos 30, só que ela foi decidir que ela ia trabalhar na área da saúde, quando ela já estava separada, quando ela já estava com as filhas um pouquinho grandinha. Por ela, eu teria feito moda. Ponto. Mas o meu pai, que é bem geração X, sempre acabou dando aquela forçadinha para engenharia civil, porque ele tinha construtora e o sonho dele era assim propagar essa construtora e sonhava com que eu tocasse ela quando eu tivesse mais adulta. Então, eu meio que achei assim um meio termo e optei pela arquitetura, que tem essa parte mais artística, que traz um pouco de criatividade da moda e um pouquinho da engenharia civil. Aí eu fiz 2 vestibulares e sempre batendo muito na trave. Aí juntou isso, que eu tava com um pouco de pressa, porque eu não aguentava mais fazer vestibular, e uma pressãozinha do seu Sérgio, eu acabei optando pela engenharia civil, e pra felicidade do paizão, eu passei, inclusive, na universidade que ele tinha se formado. Pra quem não conhece, é a Universidade Estadual aqui de Maringá. Mas... nem preciso dizer, né, meus amores, que eu odiei cada segundo dessa faculdade. Para começo de conversa, dos 42 alunos da minha sala, tinha eu e mais 4 meninas, o resto tudo homarada. As aulas eram integrais, então eu estudava de manhã e à tarde durante os meus 5 anos. E, gente, eu era cercada de número. Eu que sempre gostei de ler, de escrever,
eu estava cercada de cálculos integrais e derivadas, e só de, inclusive, tá falando isso aqui para vocês chega a me dar calafrios. Porém, aconteceu algo muito, muito interessante. Quando eu me formei, foi 2009, foi meu último ano, então 2010 eu já estava no mercado de trabalho. Era uma época áurea da engenharia civil. Para quem se lembra, o ano de 2010, a gente estava no ápice do Minha Casa Minha Vida, financiando construção pra caceta, tinha o programa de desenvolvimento de aceleração, o PAC, então tinha muita obra de infraestrutura. Então tinha muita construção no país e poucas faculdades ainda de engenharia. Elas estavam começando, mas de engenheiro formado ainda tinham poucas. Eram basicamente as faculdades federais e estaduais. As particulares ainda não tinham ido muito para essa área. Então, quando eu saí, o engenheiro estava valendo ouro. E eu surfei muito nessa onda. E confesso para vocês que, assim, os 5 primeiros anos de formada, eu só pensava assim, meu, que mané fazer o que ama. A gente ama é ganhar dinheiro. Então, assim, beleza, não gosto de engenharia, mas se ela tá me dando dinheiro, hashtag amo. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Coitada. Gente, eu não podia estar mais errada, mas tem que dar uma desculpa. Tem que perdoar a gata, né? Tinha 20 e pouquinhos aninhos. Era novinha de tudo. Pausa para o meu café. Mas eu sempre falo que tudo que é clichê tem uma razão de ser clichê. Então, quando te falam que dinheiro não é tudo, pra você que é pobre, que tá quebrado, que tá fudido, que era o meu caso quando eu saí da faculdade, eu tinha vontade de socar alguém falar isso pra mim. Mas dinheiro não é tudo. Então vai comer miojo, igual eu tô comendo já há 2, 3 anos seguidos. Mas, depois de 5 anos ganhando rios de dinheiro, eu pensei, rapaz, não é que tem verdade, não é que tem um fundinho de verdade no que esses cretinos me falaram, que dinheiro realmente não é tudo. E depois que passou esses 5 anos, o bode veio com força. O bode, ele fez assim, ó, ele se amarrou em mim. Ele pegou a coleirinha dele, por onde eu andava, lá vinha o bode e o seu sininho. Pra quem não conhece essa expressão, peguei um bode, é tipo assim, peguei ranço. Tava pegando um certo ódiozinho, assim. E obviamente que eu também tenho a minha contribuição pra ter pegado esse ranço, porque fudida que eu era, não queria mais ser, tinha aceitado 3 empregos, tinha pouquíssimo tempo pra mim, já falei isso aqui anteriormente, eu tinha só o domingo à tarde livre pra mim. Mas o meu foco era crescer profissionalmente. Lembre-se que eu sou uma millennial, então o meu foco era o sucesso profissional. Porém, depois desses 5 anos nessa toada, 3 empregos e buscando o ápice, eu sentia lá no fundinho que talvez o dinheiro não fosse tudo. Corta para 2018. Eu já estou, não é que o bode ele estava amarrado, eu já tinha adotado o bode, eu já tinha amado o bode, eu já convivia com o bode e eu já estava certa de que Deus, eu prefiro fazer qualquer coisa na minha vida do que pisar numa obra, assim, de eu levantar e pensar que eu ia ter que colocar meu pezinho numa obra, eu já, assim, eu ficava depressiva na hora, o ranço já era real. E nessa época eu me lembro, assim, eu faço muito retrospecto pra tentar entender quem era a Andréia naquela época. Eu me lembro que, assim, eu não tinha ânimo pra me arrumar. Eu colocava qualquer roupa, assim, cabelo sempre amarrado. Meu Deus, não passava um corretivo. Era como se eu tivesse querendo dizer pro mundo o quanto eu estava odiando aquilo. E não tinha ânimo para estudar, para me atualizar, porque assim, eu não queria mais a engenharia. Então pensar em estudar qualquer coisa referente à minha profissão, Deus o livre. Meu pensamento era assim, meu Deus, eu preciso sair logo disso. Acabar aqui meu expediente, vou lá treinar meu crossfit, eu vou dormir, vou limpar a casa, qualquer coisa que não me lembrasse que eu era engenheira. Porém, mesmo odiando tudo isso, cada vez que um vislumbre na minha cabeça de sua burra, você odeia isso, mas o que é que a Bonita está fazendo, né, pra mudar isso? Me vinham automaticamente questões como, mas meu Deus, vou decepcionar meu pai, que sempre sonhou com isso.
Mas o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Mas, gente, foi 5 anos estudando, mais 8 trabalhando. Só com isso. Vou jogar tudo isso fora. Para 13 anos jogar tudo fora. Mas e a grana? Como é que eu vou ganhar tanto dinheiro quanto eu ganho na engenharia? O que as pessoas vão pensar? As pessoas vão achar que eu fracassei, que eu desisti. E aí qual que era a merda desse excesso de pensamento? Primeiro, que se você resumir essas questões existenciais que eu tinha muito mais medo de decepcionar o outro e do que eles vão pensar do que a mim mesmo. E o excesso desse pensamento, quando a gente está muito ansioso com uma série de questões, você não age, você paralisa. Porque você não tem clareza do que você gosta, do que você quer fazer, você não tem um plano. E toda vez que você senta para fazer um plano, você trava. Até que um dia, meu sábio marido, ainda em 2018, pausa pro meu café, olhou para mim e disse: por que você não aproveita que tem educação física à distância e faz em paralelo com o teu trabalho? Você gosta tanto de CrossFit? Talvez você possa trabalhar com isso. Porque na época, gente, eu tava assim, aficionada pelo CrossFit. Eu era atleta, eu acordava e respirava CrossFit. E eu pensei, rapaz, bom, EAD, ensino à distância, eu consigo fazer sem deixar meu emprego, ponto. E na pior das hipóteses, querido, é mais um diploma. Então assim, se tudo der errado, eu tenho diploma de engenheiro, eu tenho diploma de educação física, assim, um jeito eu dou na minha vida. E aqui tá a primeira grande chave desse episódio inteiro. Pra você, que assim como eu, tá cheio de dúvida, tá se sentindo perdido, que é, a gente se descobre no movimento. Repete comigo, a gente se descobre no movimento. E não necessariamente o movimento exatamente, mas o fato de ter parado de ficar ruminando por quê, por quem, como, o quê, e partir para ação. Porque esse fato de simplesmente ter me matriculado no EAD abriu minhas antenas, porque me deu lá dentro um sentimento de opa, é possível, hein? Talvez não sei como, não sei ainda a forma, mas de algum jeito é possível. E aí, como eu já disse em outro episódio, vem 2020, pandemia, aproveito este momento que estou fazendo educação física, começo a usar as redes sociais, começo a criar conteúdo para lançar um programa de emagrecimento junto com um sócio, que era dono de uma academia. Começo a me apaixonar pela criação de conteúdo, começo a produzir conteúdo para outros profissionais, é quando então eu me torno social media. Inclusive eu tenho um curso de formação em social media, tá lá no link da minha bio do Instagram. E comecei a trabalhar não somente ali, né, com a criação de conteúdo, mas criando conteúdo para outras pessoas. E entrei de cabeça nessa de ser social media, de criar conteúdo. E com isso eu fui reorganizando as minhas contas, então eu fiz todo um trabalho de sair daquele ciclo do eu mereço. Então eu tava tão triste com a engenharia que eu ia lá e gastava pra caramba, dizendo eu mereço, eu trabalho pra isso, eu mereço. E aí eu ficava mais endividada e aí eu precisava mais da engenharia. Então eu confesso que quando eu fui pro movimento, meu foco dispersou disso. Então eu tava com foco em trabalhar, em ganhar um serviço extra, porque o social media eu conseguia fazer em paralelo com a engenharia. Então eu chegava à noite, criava os posts, os conteúdos para os meus clientes e continuava na engenharia. Fui reduzindo os meus custos e comecei a juntar dinheirinho. E aí foi quando, no finalzinho de 2020, finalmente pedi minha exoneração do meu cargo de engenharia. Inclusive hoje já não tenho nem mais o meu CREA, já dei baixa no conselho, eu realmente finalizei essa etapa, esse ciclo na minha vida e caio daí de cabeça na criação de conteúdo, tanto minha pessoal quanto de outras pessoas. Já trabalhei em agência de marketing e é a história hoje que vocês já conhecem. Mas, no final das contas,
respondendo algumas das angústias que eu sentia toda vez que eu pensava em, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou decepcionar pessoas, vou ser uma fracassada, o que é que eu vou fazer? Acabei me dando conta de algumas coisas. Primeiro que os seus pais te amam. E se você estiver feliz, no final das contas, por mais que eles não queiram, eles vão te apoiar. E se não apoiar, como foi comigo, tenham em mente que a vida é de vocês. Somos millennials, estamos falando de 20 e poucos, 30 e poucos. A vida é tua. Então só você sabe o BO, a dificuldade que você enfrenta diariamente para estar naquele trabalho. Então você precisa tomar as rédeas de dizer: foda-se o que as pessoas pensam, é a minha vida. Sim, teve gente muito idiota, por exemplo, que me disse: gente, mas vai deixar engenharia civil para fazer educação física? Que fim de carreira! Como se engenharia civil hoje, né, fosse uma profissão suprema. E se tem algo, meus amores, que eu descobri, é que quando, meu filho, tu é bom, tu pode vender marmita, que vai ser um sucesso. Você pode vender balinha no sinal, vai ser um sucesso, porque é o quanto você faz com vontade e com habilidade que faz toda a diferença. Gente, a menina lá, Natália Beauty, eu acho, ficou milionária fazendo sobrancelha. É a tua habilidade, é a tua vontade, é o teu foco, é gostar do que você está fazendo. Quando a questão vinha, mas meu Deus, eu investi 13 anos nisso, só sei fazer isso. Eu me dei conta, gente, que eu não perdi porque eu me dediquei 13 anos à engenharia. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa com um pensamento muito mais analítico. E isso me ajuda, inclusive, em tomar decisões mais racionais. Eu tenho mais facilidade com planejamento, com resolução de problema, tudo que eu ganhei com a engenharia. Que hoje, por exemplo, me ajuda no dia a dia, inclusive, a criar conteúdo. Porque conhecimento, meu amor, ele jamais é perdido. Que em relação a dinheiro, meu Deus, mas como é que eu vou ganhar tanto assim e tal? Tenha em mente que muitas vezes na vida, você vai precisar dar um passo atrás. Eu fiquei 1 ano, quando eu comecei a educação física, eu passei 1 ano sem comprar nada. Eu só comia em casa. Eu não saía. E enfiei meu marido nessa junto comigo. Por quê? Porque eu sabia, uma vez que eu estava me movendo, que eu ia sair da engenharia civil e eu precisava tirar esse projeto do papel. Porque em nenhum momento eu ia estar vivendo o que eu consigo viver hoje. Trabalhar com muito amor, não sem problemas, gente. Não, aí é que tá. Não é assim, ai meu Deus, faça o que ama e não terá que trabalhar um dia só. Não. Tem BO pra caceta. Uxi. Mas, fiz uma pausa aqui pro meu café. Hoje eu tenho mais ânimo. Ânimo pra vencer esses problemas. Hoje eu gosto de estudar pra melhorar no que eu tô fazendo. Hoje eu tô empolgada pra criar, pra ser mais criativa, pra ser mais empenhada. E isso faz diferença pro empregador. Faz, porque você vai ser uma pessoa que trabalha mais dedicada, mas faz ainda mais pra você. Que você vai ficando cada vez melhor. Mas aí, os millennials podem olhar aqui pra mim e dizer: meu Deus, mas eu estou muito velho para mudar. Não. Velho é acabar a tua vida dentro de algo que vocês odeiam, que acabam com a tua vida, com a sua saúde física, com a sua saúde mental. E aí, é um tweet que eu vi hoje ainda, antes de gravar esse podcast. O tweet falava assim: você com medo de começar um curso de 4 anos com 28 e terminar com 32. Só que daqui a 4 anos você vai continuar tendo os mesmos 32. O que te impede de começar hoje? De recomeçar hoje? Porque quanto mais vocês adiarem, mais tempo vocês estão perdendo. E a idade, meus amores, ela vai chegar de qualquer forma. Com o teu novo diploma, com o teu novo trabalho, com a tua nova profissão, com o teu novo empreendimento. Volto e repito. Vocês ainda têm nós ainda temos muita vida pela frente. Eu tô começando, aos 38 anos, uma terceira formação.
Eu não parei na educação física. Eu vim para a criação de conteúdo. Eu me encontrei na criação de conteúdo com 38 anos. E tô indo para minha terceira formação em psicanálise. Porque uma vez que eu absorvi isso, que quanto mais eu adiar, mais estagnada na vida eu vou ficar, eu não paro mais. E eu também não quero que você fique parado. De coração, eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma e que principalmente vocês tenham a coragem necessária de dar o primeiro passo. Então é isso, meus amores. Espero que essa história, como todas as outras, tenha te ajudado de alguma forma. Te espero no próximo episódio. Um beijo!